Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Eu sempre tive uma sensação estranha em relação à minha casa. Algo sobre ela parecia errado, mas eu nunca conseguia colocar o dedo na ferida. Então, certa noite, tudo mudou. Comecei a ter visões perturbadoras de um futuro apocalíptico, um futuro onde a humanidade estava prestes a ser destruída. Essas visões eram cada vez mais intensas e frequentes, e eu comecei a suspeitar que minha casa estivesse conectada a um universo paralelo sombrio. Comecei a investigar minha casa, procurando por qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Enquanto eu procurava, eu descobri coisas estranhas, coisas que não faziam sentido. Parecia haver um labirinto de corredores e quartos escondidos atrás de paredes falsas e portas secretas. Eu tinha a sensação de que estava sendo vigiado, e que algo sinistro estava esperando por mim no final dos corredores escuros. Finalmente, eu cheguei a uma porta trancada. Sabia que a resposta para tudo o que estava acontecendo estava do outro lado. Forcei a porta e entrei em uma sala escura, onde vi coisas terríveis que eu não posso descrever. Era como se estivesse olhando para o próprio inferno. Eu sabia que aquele era o lugar de onde vinham minhas visões e que eu precisava impedir que esse futuro sombrio se tornasse realidade. Eu corri de volta para minha casa e comecei a procurar por alguma coisa que pudesse me ajudar a impedir o apocalipse. Eu encontrei uma antiga pedra esculpida com símbolos estranhos e um livro antigo com escritos em uma língua que eu nunca tinha visto antes. Eu sabia que aqueles eram os objetos que eu precisava para impedir o futuro sombrio. Eu me preparei para a jornada, determinado a impedir o apocalipse a qualquer custo. Eu estava prestes a descobrir a verdade sobre minha casa e o universo paralelo sombrio, e eu estava prestes a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para proteger a humanidade. Mas, o que eu não sabia era que esse universo paralelo tinha seus próprios habitantes, seres sombrios e poderosos que não aceitariam minha interferência. Estava prestes a embarcar em uma jornada perigosa, onde eu enfrentaria meus piores medos e desafios que eu nunca tinha imaginado. Estava sozinho, sem saber o que me esperava, mas eu sabia que precisava continuar, pois a vida da humanidade dependia disso. A jornada foi longa e difícil, mas eu consegui chegar ao coração do universo paralelo sombrio. Lá, eu enfrentei meus piores medos e lutei contra os seres sombrios. Eu usei a antiga pedra e o livro antigo para desvendar os segredos daquela dimensão e, finalmente, descobri a verdade sobre minha casa e a conexão com esse universo paralelo. Fiz o que tinha que ser feito e voltei para minha casa, mas a jornada não terminou ali. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de fechar a porta para esse universo paralelo sombrio para sempre, para que a humanidade estivesse segura. Lutei com tudo o que fui capaz e, com a ajuda dos conhecimentos adquiridos durante a minha jornada, consegui fechar a porta e impedir o apocalipse. Eu voltei para minha casa, exausto, mas sabendo que havia salvado a humanidade. Desde então, eu nunca mais tive aquelas visões perturbadoras. Minha casa finalmente pareceu-me um lugar seguro, mas eu nunca esquecerei aquela jornada e o que eu fiz para proteger a humanidade. Eu sei que, se precisar, eu estarei pronto para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. Se inscreva, dê o like e comente para que possamos nos sentir motivados para fazer mais vídeos para você. Eu sempre achei minha casa um pouco estranha. A construção era antiga e as paredes pareciam respirar com um som sussurrante constante. Mas eu a amava assim mesmo. Até agora.
Foi há algumas semanas que eu comecei a notar algo de errado. Pequenos insetos estavam aparecendo por todos os lugares, e eles não eram como qualquer outro inseto que eu já tinha visto. Eles eram grandes, com corpos espessos e pinças afiadas. Eu não conseguia descobrir de onde eles vinham, mas eu sabia que algo estava muito errado. Então, aconteceu. Eu comecei a sentir uma mudança em mim. Era como se algo estivesse pulsando em meu sangue, mudando a forma como eu pensava e agia. Eu não conseguia explicar, mas eu sabia que tinha a ver com os insetos. Foi então que eu decidi investigar mais sobre eles. Eu comecei a vasculhar a casa, procurando por qualquer pista sobre onde eles estavam vindo. Foi então que eu encontrei algo que mudaria tudo. No porão, havia uma porta escondida atrás de uma estante de livros. Eu a abri e descobri uma passagem secreta que levava a uma sala subterrânea. Lá dentro, havia milhares de insetos, todos se agitando com uma intensidade sinistra. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eles estavam mutando, evoluindo em algo ainda mais assustador. E então, eu percebi que eu tinha sido contaminado. Eu estava mudando, como todos aqueles que entraram na minha casa antes de mim. Mas eu não ia deixar que isso acontecesse. Eu precisava acabar com aquelas criaturas, para que não pudessem machucar mais ninguém. Eu comecei a procurar uma maneira de destruí-los, desesperado para encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Mas quanto mais eu tentava, mais eu me via perdido em minha própria mente. Era como se algo estivesse controlando minhas ações, me guiando para um destino sombrio e sinistro. Eu lutei contra isso, tentando manter o controle, mas era como se estivesse lutando contra um poder maior do que eu. Foi então que tudo mudou. De repente, a sala foi invadida por uma luz brilhante, e eu pude ouvir vozes. Não eram apenas vozes comuns, mas vozes angustiadas, pedindo ajuda. Eu sabia que não estava sozinho ali. Eu segui as vozes, com a esperança de encontrar alguém que pudesse me ajudar. Mas o que eu encontrei foi ainda mais assustador. Lá, nas sombras, havia pessoas, ou pelo menos o que restava delas. Eram pessoas que tinham sido contaminadas pelos insetos, e agora estavam presas ali para sempre. Eu podia ver em seus olhos a dor e o medo, e eu sabia que eu não queria acabar como eles. Mas era tarde demais. Eu podia sentir a mudança em mim, consumindo-me lentamente. Eu sabia que eu tinha que agir rapidamente, antes que fosse tarde demais. Então, com o último resto de vigor que eu tinha, eu corri para destruir os insetos. Eu não sei como, mas consegui acabar com eles. Eu não sei se foi minha determinação, ou se foi a ajuda das almas presas ali, mas eu consegui. Mas agora, eu estou preso nesta casa para sempre, contaminado pelos insetos. Eu sinto a mudança em mim, consumindo-me aos poucos. Eu sinto as vozes das pessoas presas comigo, me chamando, me lembrando da minha triste realidade. Eu sou apenas mais uma alma perdida nesta casa mal assombrada, condenada a sofrer eternamente. Eu sempre achei que minha casa era segura. Com suas portas trancadas, janelas fechadas e sistema de segurança atualizado, eu estava sempre confiante em sua proteção. Mas tudo mudou quando as coisas começaram a acontecer. Era uma noite normal, eu estava em casa sozinho assistindo TV quando escutei algo no andar de cima. Eu subi as escadas para verificar, mas não havia nada lá. Quando desci novamente, percebi que a porta da frente estava entreaberta. Com certeza, eu a havia trancado antes. A partir daquele momento, as coisas pioraram.
Todas as noites, eu sentia uma presença estranha e ouvia ruídos sobrenaturais. Comecei a ter pesadelos, sonhando com um assassino enigmático que sempre conseguia entrar em minha casa, mesmo quando as portas e janelas estavam trancadas. Tentei descobrir o que estava acontecendo, mas não encontrei nada. Até que um dia, eu vi o assassino com meus próprios olhos. Era alto, vestido de preto, e seu rosto estava escondido na sombra. Corri para a porta, mas ele sempre conseguia me alcançar. Eu precisei procurar ajuda. Conversei com meu amigo, o detetive James, que acreditou em mim e começou a investigar o caso. Ele descobriu que a casa onde eu morava havia sido o cenário de um assassinato brutal anos atrás, e que o assassino ainda estava à solta. A partir daí, eu e o detetive James começamos a investigar juntos. Descobrimos que o assassino estava obcecado em me perseguir, pois ele acreditava que eu era a reencarnação de sua vítima original. Sabia que tinha que descobrir como deter o assassino antes que ele me matasse. Eu não posso dizer que consegui escapar ileso, mas posso dizer que, com a ajuda do detetive James, descobrimos a verdade sobre o assassino e conseguimos detê-lo antes que ele pudesse me fazer mal. Eu finalmente pude sentir segurança em minha própria casa novamente. Mas nunca vou esquecer daqueles dias assustadores e da sensação de ser perseguido pelo assassino enigmático. Eu sempre olharei por cima do meu ombro, sempre com medo de que ele possa estar esperando por mim. Mas, mesmo assim, eu tentarei não viver com medo. Aprendi que precisamos enfrentar nossos medos e superar nossos obstáculos para encontrar a paz e a segurança. E, mesmo que ainda tenha noites em que eu sinto sua presença, eu sei que agora estou pronto para enfrentá-lo e proteger minha casa de qualquer ameaça. Eu sempre achei que minha casa era um lugar seguro. Mas isso mudou desde que comecei a ser perseguido por uma entidade maligna. Não importa o quanto eu tente convencer as pessoas, elas não acreditam em mim. Elas dizem que é apenas minha imaginação, mas eu sei que é real. Eu posso sentir a presença dela a cada vez que fico sozinho. Eu achei que tudo começou como um pesadelo, mas aos poucos fui percebendo que as coisas que estavam acontecendo eram reais. O barulho dos passos no corredor, o hálito frio em minha nuca, as coisas que se movem quando eu não estou olhando. Tudo isso está acontecendo comigo. Eu comecei a ficar obcecado em descobrir o que era aquela entidade. Eu vasculhei livros antigos de histórias de fantasmas, mas nada parecia se encaixar. Então, eu comecei a pesquisar por conta própria. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Mas quanto mais eu investigava, mais eu me sentia perdido. A entidade parecia estar ficando mais forte, mais presente. Eu já não sabia mais o que era real ou imaginário. Minha sanidade começou a se desfazer. Eu comecei a ter visões sinistras, sonhos terríveis. Eu sentia a presença dele me observando, esperando. Eu estava sozinho, lutando contra algo que não entendia. Eu já não sabia se a entidade era real ou apenas uma manifestação de minha loucura. Mas eu não podia desistir. Eu tinha que provar minha inocência. Eu tinha que mostrar para as pessoas que algo estava acontecendo comigo. Eu não podia simplesmente ficar sentado, esperando que a entidade me consumisse. Então, eu peguei uma câmera e comecei a gravar tudo o que acontecia em minha casa. Eu queria ter provas concretas do que estava acontecendo. Eu queria mostrar para as pessoas que eu não estava louco. Mas a entidade parecia saber o que eu estava fazendo. Ele começou a se manifestar com mais frequência, com mais vigor. Eu comecei a ter medo de ficar sozinho em minha casa.
Eu comecei a ficar preso em minha própria casa, com medo de enfrentar o que quer que fosse lá fora. Mas eu tinha que continuar lutando. Eu tinha que descobrir a verdade sobre aquela entidade, de uma vez por todas. Eu peguei todas as minhas provas e fui até a polícia, mas eles não acreditaram em mim. Eles acharam que eu estava louco, que não havia nada ali além de minha imaginação. Mas eu sabia que não era verdade. Eu sabia que havia algo lá fora, algo que queria me destruir. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Então, eu peguei uma arma e voltei para minha casa, pronto para enfrentar a entidade de uma vez por todas. A noite foi longa e assustadora, mas eu consegui sobreviver. Eu consegui derrotar a entidade maligna e provar minha inocência. Mas o preço que tive que pagar foi alto. Eu nunca mais consegui voltar a ser a mesma pessoa. Eu estava marcado para sempre pela minha luta contra aquela entidade maligna.